Olá, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Luciano Dionísio e eu estou aqui para ajudar você a crescer espiritualmente. Como? Expondo as Escrituras. O texto para nossa reflexão de hoje se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 4, do versículo 46 ao versículo 50. E o tema para esta mensagem é Aprendendo com o desespero alheio. Então, vamos para o texto. No versículo 46 diz o seguinte: Jesus foi outra vez a Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi até ele. Vejam, a primeira lição que nós aprendemos com o desespero desse pai é que ele foi procurar ajuda. Isso significa que ele reagiu a uma situação, houve uma reação. E muitas vezes nós não temos essa reação. Estamos diante de um problema, a dificuldade está batendo na nossa porta, nós não conseguimos encontrar uma saída, mas por algum motivo, algo nos prende onde nós estamos. E não acontece essa reação que nos faz levantar e ir procurar ajuda. E nós aprendemos com este pai que a necessidade da doença do seu filho o fez levantar e ir procurar ajuda. E o texto continua dizendo: e pediu-lhe que fosse curar o seu filho que estava morrendo. A segunda lição que nós aprendemos com o desespero desse pai é que ele pediu por socorro. Em outra versão, nós encontramos a palavra rogou. Rogar é muito mais forte do que pedir. Quando a situação está extremamente complicada, nós clamamos, não é verdade? Nós rogamos. E a situação desse pai estava complicada, porque o texto diz que ele foi chamar Jesus Cristo porque o seu filho estava morrendo. Existem pessoas que não pedem ajuda porque acabam acreditando na mentira do inimigo de que o problema não tem solução, de que não há como resolver o problema, que ninguém pode nos socorrer. Mas o que eu quero te dizer nesta oportunidade é que você não deve dar ouvidos a isso. Esqueça isso. Sim, há alguém que pode ajudar você. E esse alguém se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, não olhe para nada que te impeça de se levantar e ir pedir ajuda até Jesus. E creia, Ele irá ouvir você, porque Ele está o tempo todo à disposição para ouvir o nosso clamor, para ouvir os nossos pedidos em oração. E o que nós aprendemos aqui é que esse pai, diante da urgente necessidade de encontrar um meio de curar o seu filho que estava morrendo, ele foi até Jesus, acreditando que Jesus poderia resolver o seu problema. Ele não permaneceu parado sem ter essa ação e sem ir pedir socorro. E o texto continua dizendo o seguinte: então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. O oficial pediu mais uma vez: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Veja que esse pai desesperado, ele está insistindo, não se deixando abater por algo que Jesus Cristo disse que parece num primeiro momento ter chamado a atenção dele. Mas ele ignorou isso que foi dito
e insistiu com Jesus: Senhor, venha antes que o meu filho morra. Então, a terceira lição que nós aprendemos com o desespero desse pai é que ele se humilhou. Esse homem aqui, ele era um oficial do rei. E quem é você? Quem sou eu? Muitas vezes nós nos detemos em pedir ajuda a alguém, porque nos colocamos em um degrau acima, muitas vezes, daquela pessoa que pode estender a mão e nos ajudar. E isso acontece muito. Nós precisamos, se necessário for, nos humilharmos. É necessário que sejamos humildes e que a gente busque ajuda e peça ajuda para aquela pessoa que pode nos ajudar. E quando nós olhamos para Jesus Cristo com certeza é a pessoa que pode nos ajudar. Nesta ocasião aqui, esse oficial do rei, alguém de alto nível, alta patente, ele se humilha diante de Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus Cristo disse, olhando para ele, mas não dizendo exatamente para ele, que pessoas estavam acreditando no que ele podia fazer, mas só se vissem sinais. O pai, ao ouvir isso, não deixou que isso o abatesse e continuou insistindo e pedindo para que Jesus fosse com ele. E o texto continua dizendo o seguinte: Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra e partiu. Quando Jesus Cristo então viu que ele não desistiu, viu que ele estava firme em seu propósito, querendo levar Jesus até Cafarnaum para curar o seu filho, então é como se aquele pai tivesse passado agora em uma prova, em um teste, e foi aprovado por Jesus. Então Jesus libera uma palavra de milagre. E ele diz: vá, porque o seu filho vive. E esse pai não fez outra coisa senão acreditar na palavra de Jesus e retornou para casa. Então, a quarta lição que nós aprendemos com o desespero desse pai é que ele acreditou no milagre. Veja que ele queria levar Jesus até Cafarnaum. E Jesus aqui demonstrou que não estava querendo fazer essa viagem. Ou seja, Jesus estava dizendo: não, eu não vou com você. Ele poderia ter desistido. Ele poderia ter voltado para casa sem o seu milagre. Ele poderia ter voltado para casa de mãos vazias. Mas ele não desistiu. E ele acreditou no milagre. Às vezes, nós desistimos quando estamos tão perto de alcançar o nosso milagre. Sabe quando nós saímos, reagimos à situação que está acontecendo, nos levantamos e vamos procurar ajuda, chegamos até aquela pessoa que pode nos ajudar e às vezes, por algum imprevisto, nós desistimos de pedir ajuda e voltamos para casa, às vezes aborrecido com a pessoa, às vezes aborrecido com a situação, e desistimos de alcançar o nosso milagre. Mas esse pai, ele não desistiu. Ele ouviu o que Jesus disse e, entendendo que Jesus não iria com ele até Cafarnaum, ele acreditou no milagre e voltou para casa. Então, nós aprendemos com
esta passagem, que esse pai desesperado, ele não se limitou a fazer o que fosse necessário para alcançar o seu milagre. Ele saiu da cidade onde estava, viajou até onde Jesus estava, falou com Jesus. Jesus, num primeiro momento, mostrou uma certa resistência. Ele se manteve firme, se humilhou e alcançou o seu milagre e voltou para casa com o seu milagre. Que esta palavra possa falar ao seu coração e que você entenda que não importa o que esteja acontecendo com você, levante-se, vá até Jesus, rogue pelo seu milagre, tenha paciência, se humilhe se preciso for, porque você, com toda certeza, ouvirá uma palavra de milagre da boca de Jesus Cristo. Se esse vídeo foi útil para você, nós te pedimos que você se inscreva em nosso canal, porque aqui você sempre encontrará uma palavra que vai alimentar o seu espírito e fortalecer a sua fé. Nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe.